um barulho tão grande naquele lugar, e eles foram vistos por as línguas repartidas como de fogo. A Bíblia diz que repousou sobre a cabeça de cada um deles, e quando repousa sobre a cabeça de cada um deles, a Bíblia diz que eles começam a falar em outras línguas. E quando eles começam a falar em outras línguas, eles começam a profetizar. Ou seja, é a promessa de Deus se cumprindo, é a promessa de Deus chegando. A Bíblia diz que Atos 1:8 vai dizer: mas recebereis poder do Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até nos confins da terra, até onde o Senhor te enviar, até onde o Senhor te guiar, até onde o Senhor te mandar, você vai. Por que, evangelista? Porque a ordem não é do homem, a ordem é de Deus. É Deus que envia, é Deus que dá o tempo sobre a nossa vida, é Deus que nos direciona, é Ele quem vai nos levar, é o Espírito de Deus que nos dá a direção. É Ele, é o Espírito Santo de Deus que dá a direção na nossa vida. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus desce, quem está lá fora vai começar a zombar de quem está dentro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E sabe o que me chama a atenção quando a Bíblia diz que eles não entenderam o que estava acontecendo? Por que, evangelista? Porque as coisas espirituais só se compreendem espiritualmente. Os carnais não compreendem, eles não entendem. Por que, evangelista? Carnal só entende carnal, espiritual não entende o que é espiritual. Ele compreende o que é espiritual. Então ele entende o que está acontecendo. Mas quem estava lá fora não entendia por quê. Eles não eram batizados com o Espírito Santo. Eles não tinham ainda recebido a promessa, eles não eram salvos, eles não compreendiam o que estava acontecendo, eles a mente deles não entendia o que estava acontecendo, a mente deles não conseguia calcular o que era. Por que, evangelista? Porque na ótica humana, na ótica de Deus, é diferente da ótica humana. Para Deus, mais é menos, e para Deus menos é mais, para Deus muito é pouco, para Deus pouco é muito. Para Deus é diferente. Sábio é Deus, é louco é sábio. Essa é a visão de Deus. O homem não compreende, o homem não consegue entender a visão de Deus. Porque, evangelista, a visão e o pensamento dele são bem maiores do que os nossos. O nosso pensamento não alcança o pensamento dele, é muito maior do que o nosso. A Bíblia diz que quando eles começam a zombar na foto de quem está dentro, e quem está dentro da promessa, eles estão profetizando, eles estão falando em mistérios, estão falando em línguas, eles foram tomados pelo Espírito Santo de Deus. E quando eles foram tomados pelo Espírito Santo de Deus, alguém vai dizer lá fora: eles estão embriagados com vinho. Aleluia. Aleluia. Sabe quem vai levantar para responder? O apóstolo Paulo. Sim, o apóstolo Paulo. Ele vai levantar da cadeira e ele vai dizer: opa, peraí, aqui ninguém está embriagado. Aqui é a promessa de Joel capítulo 2. Mas recebereis poder, virtude do Espírito Santo de Deus. No dia de Pentecostes eles receberam a promessa de Joel, e ele começa a pregar a palavra, e pelo pregar a palavra quase 3.000 almas vão se converter ao Senhor e Salvador Jesus. Somente pela pregação do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando ele prega essa mensagem, quase
3.000 almas se convertem. Aí eu lembro, o apóstolo Pedro, quando o apóstolo Pedro prega, quase 3.000 almas se convertem. Aí eu lembro do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 5, no versículo 18. Está vendo essa alma aqui? É pelo poder do Espírito Santo de Deus. É pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque, evangelista, é o Espírito de Deus que vai trabalhar sobre essa palavra. Mas entenda uma coisa nesta noite, igreja. Quando apóstolo Pedro prega, quase 3.000 almas se convertem. E eles vão dizer que eles estão embriagados com vinho. Eu lembro do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, 18: não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aqui eu quero começar a pregar essa mensagem. Antes de encerrar o meu tempo, ainda quero pregar um pouco sobre essa palavra. Quando a Bíblia diz que eles vão sair para a sua missão, eles vão pregar, cada um vai fazer a sua missão, cada um vai cumprir o seu papel. E a Bíblia diz que quando nós recebemos poder, nós seremos testemunha. Por que, evangelista? Porque a maior pregação da nossa vida não é quando nós estamos com o microfone na mão. A maior pregação não é quando eu falo. A maior pregação não é quando eu estou em cima do altar. A maior pregação é quando eu desço dela. Quando eu sou testemunha lá fora. Quando alguém me olha e diz: é o nome de Deus, é a mulher de Deus. Mas não pego a guitarra para nós. A Bíblia diz que quando Jesus dá essa palavra, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, ou seja, na minha casa. Aleluia. A maior testemunha dentro de casa.